Olá, eu sou a Carol e estou fazendo esse projeto com o Richard. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de tipos presentes na linguagem Swift. Vamos começar falando um pouco dos tipos primitivos presentes no Swift e como a linguagem lida com cada um deles. Começando pelo int. O int, como na maioria das linguagens, é usado para números inteiros. O Swift fornece uma variedade de tipos de inteiros. A primeira variedade são os signed types, que consumem 1, 2, 4 e 8 bits de memória. E todos eles usam um bit para representar o sinal do número, sendo positivo ou negativo. Para o caso dos números não negativos, existem os unsigned types, o int8, o int16, o int32 e o int64. Apesar de não poder representar números negativos com eles, é possível representar números maiores graças ao bit extra. O valor padrão do int varia de sistema para sistema, mas geralmente são ou o int32 ou o int64, mais do que suficiente para a maioria dos casos. Para ponto flutuante, temos float e double. A diferença mais clara entre eles é a quantidade de bits que eles ocupam na memória e sua precisão numérica, com o float tendo precisão de 6 dígitos, usando 4 bits de memória, e o double com precisão de 15, usando 8 bits. Assim como o int, o float também possui variações da memória, que vão desde o float 16 ao float 80 e algumas outras variações. Já o double não possui isso. Assim como em algumas linguagens, os pontos flutuantes podem conter erros de arredondamento, mas algumas vezes eles só acontecem. Saindo um pouco da parte numérica, temos o bool, para booleanos, true ou false. O Swift não permite que outros valores sejam usados como booleanos. Então, uma atribuição de 0 ou 1, como é comum em C, gera um erro de tipo. Ainda sobre tipos primitivos, strings em Swift são codificadas em UTF-8. Ela é uma cadeia de caracteres e, para fazer sua representação em uma variável ou constante, utilizamos o tipo string e colocamos entre aspas uma cadeia de caracteres ou apenas um caractere ou nenhum. Uma curiosidade é que não conseguimos usar aspas simples na sua representação, o que é comum em outras linguagens. Conseguimos criar strings de multilinhas. Só precisamos escrever o texto que queremos representar entre 6 aspas, 3 no início e 3 no final. É interessante porque não precisamos utilizar necessariamente o /n para fazer quebra de linha. Strings têm um comportamento semelhante ao de um array. Não conseguimos acessar um índice específico de um caractere que está em um string, como em listas. Esse problema é causado porque os caracteres podem ser representados utilizando um número variável de bytes. E essa é a forma que conseguimos. O array tem o intuito de guardar vários tipos de itens com o mesmo tipo de valor. Basicamente é uma lista que contém vários itens. Aqui vemos alguns exemplos de como manipular um array. Aqui é o append, que basicamente vai adicionar itens ao array. Então aqui ele adicionou o 2, o 3 e o 4. E aqui ele remove o índice 2, que no caso é March. Os dicionários são coleções que mapeiam os valores a partir de uma chave. O tipo do dicionário é dado por tipo da chave e tipo do item daquela chave. No nosso exemplo, string é o tipo da chave e int é o tipo do item. E também conseguimos manipular os dicionários. E aqui está alguns exemplos. Aqui ele printa o, o item daquela chave, que no caso é Bob. E aqui é como alterar o valor da chave Alice. Sets são similares a arrays e dicionários, mas são bem diferentes. Set é uma lista que contém itens com uma dimensão, igual a arrays. Não tem índices numéricos, como arrays, mas os valores precisam ser hashable, como nos dicionários.
É quase como se os próprios valores fossem as chaves. Essa é uma característica muito boa dos sets, pois diminui muito o tempo computacional de fazer uma busca de um valor em um set. Algo importante a se dizer é que o Swift faz de forma automática o que nós também fazemos automaticamente na nossa cabeça. Não é necessário declarar uma variável com um tipo quando já se está atribuindo um valor a ela. Isso é chamado de inferência de tipo, ou type inference. Isso significa que, ao declarar uma variável atribuindo um 5, por exemplo, o Swift automaticamente diz que essa variável é do tipo int. Para pontos flutuantes, o padrão de inferência é o double, pois na construção da linguagem priorizaram a precisão numérica em vez da memória que ele usa. A inferência funciona em 99% dos casos, e muito raramente é preciso realmente inferir o tipo explicitamente. Um exemplo de inferência explícita é durante o uso do framework UIKit, em que algumas funções usam um tipo padrão do framework, chamado CGFloat. Na minha experiência com a linguagem, foi uma das únicas circunstâncias em que tive que especificar o tipo de uma variável, já que uma função usando CGFloat não aceita double e nem float. A única exceção a isso é quando as variáveis são declaradas com o tipo opcional. O Swift sempre faz a inicialização de suas variáveis primeiro, o que garante que nenhum valor começará como nulo. Porém, como algumas vezes é necessário que uma variável inicie nula e só receba um valor durante a execução, existem os opcionais. Pela documentação, um opcional é considerado como um tipo, e cada um dos tipos mencionados anteriormente tem um equivalente opcional, bastando simplesmente acrescentar uma interrogação ao lado do tipo. A única diferença entre os outros tipos e os opcionais é que um tipo opcional permite valores nulos, e a garantia de que terá um valor válido quando necessário passa para o programador. Saindo dos primitivos, o Swift é type-safe e não faz conversões automáticas, ou seja, tem tipagem forte. Isso significa que operadores não podem ser aplicados em tipos mistos, mesmo que os tipos, em teoria, deviam ser compatíveis. E você também não pode fazer atribuições de um tipo para outro. Geralmente, a conversão precisa ser feita de forma explícita. Swift tem tipagem estática, pois precisamos dizer previamente o nome do tipo da variável e não é possível mudar seu tipo em execução. Por exemplo, se inicializarmos uma variável como string, podemos alterar seu valor com algo do tipo string, mas não para o tipo int. Swift não tem tipos imutáveis. Agora, eu vou fazer uma demonstração da criação de alguns tipos. Assim como no exemplo feito em aula com Ruby, fiz a criação de tipos de conversão métricas, com um adicional. Cada tipo é uma classe diferente. Os tipos criados foram centímetros, polegadas, jardas e pés, cada um podendo ser convertido para qualquer um dos outros três. Cada classe possui 5 funções, além do init, que é a função de inicialização. Esse underscore antes do nome do parâmetro é usado para que não seja obrigatório nomeá-lo na chamada da função. Na nossa inicialização, apenas atribuímos o valor à nossa variável de classe. As outras funções são funções com retorno. Essa espécie de seta ao lado do nome e parâmetros indica o tipo que será retornado pela função. A primeira função, metricName, simplesmente retorna a unidade de medida daquele tipo. A função toString retorna nosso número no formato de uma string, arredondado para 2 casas decimais. Todos os tipos criados possuem essas duas funções em comum. As 3 funções restantes são responsáveis por fazer a conversão daquele tipo para um dos outros 3, retornando seus respectivos tipos convertidos. Vamos fazer uma demonstração, usando a minha altura como exemplo. Em centímetros, eu tenho 170 centímetros de altura. Vamos descobrir quanto isso é em polegadas, pés e jardas. E também, para mostrar que a conversão foi feita, vamos mostrar os tipos das variáveis no terminal.